cantora gospel da Lagoinha, nos Estados Unidos, diz que o marido foi detido pela imigração. O casal Lucas e Suiane Amaral, membros da Igreja Lagoinha, enfrenta um momento difícil após a prisão de Lucas pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Ele foi detido durante uma blitz migratória em Marlborough, Massachusetts, por estar em situação irregular no país. A abordagem aconteceu enquanto Lucas se dirigia ao trabalho. Sua esposa, Suiane Boechat Amaral, relatou ao influenciador Beto, do perfil Classificados de Marlborough, que a fiscalização foi aleatória. Mas os agentes identificaram que ele havia ultrapassado o período permitido pelo visto de turista. Sem antecedentes criminais, Lucas trabalhava como pintor e era o principal provedor da família. Olha só isso. Depois querem dizer que é perseguição. O cara se diz crente, quer dizer, ele se sente um seguidor do Deus eterno. O mesmo Deus que está na Bíblia, que enviou Yeshua HaMashiach. Mas anda ilegal. Quem anda com o Deus eterno não pode e nem deve ser ilegal. Não deve se instalar ilegalmente em nenhuma terra, de nenhuma forma. Está escrito que o povo do deserto, quando Moisés enviou uma solicitação a um certo rei para passar por dentro das terras dele, esse rei negou, não deixou Israel passar por dentro das terras dele. E eles não passaram. Um discípulo de Yeshua HaMashiach, um seguidor do Deus eterno, não deve jamais viver de forma ilegal. A Torá de Yeshua, através dos textos do Pacto Novo, nos ensina que nós, os discípulos de Yeshua, nós vivemos para corrigir nossa alma. O rapaz em questão do vídeo, como podemos ouvir no relato feito no próprio vídeo, ele foi como visto de turista para lá, o visto de turista dele expirou, perdeu a validade. O que ele deveria fazer como servo do Deus verdadeiro? Como servo daquele Deus que ensina que o homem deve viver corretamente, o que ele devia fazer? Ele deveria logo procurar se regularizar para permanecer lá, e se não fosse possível se regularizar, que se preparasse para voltar para sua própria terra, seu próprio país. Porque o texto bíblico nos ensina o quê? Que nós devemos respeitar as leis do país onde vivemos. Mas ao invés de procurar fazer o certo, o que esse crente, com visto expirado, o que ele fez? Ele arrumou um emprego. No momento em que o visto dele perdeu a validade, ele tinha que pensar, vou voltar para minha terra para não ficar ilegal. O que ele fez? Procurou um emprego. E foi deportado como um mero ilegal. Estava ilegal. Aí tem gente que diz que é injustiça. É ilegal, estava ilegal. Será que ele achou que só porque ele precisava trabalhar, o Deus eterno ia ajudar ele a permanecer ilegal? É por essas e outras que o Projeto Reina sempre diz. Tem gente por aí que tem 10, 15, 20 anos de igreja e até hoje não entendeu nada. Yahtzeva'ot, o Deus eterno, o Deus da Bíblia, o Deus justo, cujo trono é feito de justiça, ele jamais, o Deus eterno, guarde isso, ele jamais irá ajudar uma pessoa a permanecer ilegal. Ele nunca vai ajudar um ilegal a se manter ilegal. Se ele agisse assim, seria como naquele velho caso, onde o presbítero da igreja estava pedindo a Deus um emprego. Deus, abre a porta de emprego. Deus, abre a porta de emprego para mim, eu vou ser porteiro do cabaré, do prostíbulo. Deus está ajudando? Ou o irmão que pediu ajuda a Deus para ter comida em casa, aí recebeu um palpite no jogo de bicho, jogou e ganhou. E ainda deu o dízimo disso. Deus ajudou? Vamos refletir um pouco mais sobre esse tipo de atitude? Vamos falar mais sobre isso? As pessoas não estão falando muito sobre isso. Que tipo de Deus você tem buscado? Que tipo de Deus você tem procurado? Um Deus que assina embaixo de tudo que você faz? O que é que você espera do Deus eterno? Que ele confirme todas as suas escolhas pessoais? Não, não é isso que o texto bíblico nos ensina. Yah é santo. Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Quando ele diz, sejam santos porque eu sou santo,
Ele está querendo dizer, para andar comigo tem que estar santificado. Santifique-se. Senão você não vai nem conseguir andar comigo. Para conseguir caminhar comigo tem que se santificar. Adote a prática da santificação. Traga tudo que é santo para dentro da vida de vocês. Seja santo porque o seu Deus é santo. Porque agora o nome de vocês está atrelado ao nome do Deus verdadeiro, que é justo, verdadeiro e santo. E já que agora eu sou santo, se eu estou realmente atrelado ao Deus verdadeiro, ao Deus que é santo, eu preciso adotar a prática da santificação. E santificação é o quê? É todo esse modo de vida onde a gente procura se afastar de tudo que é pecado, de tudo que é espúrio. Se você tentar caminhar com um Deus que é santo, mantendo o seu lado profano bem vivo, você vai trazer desonra ao nome do Deus eterno. O verdadeiro servo do Deus vivo deve estar alicerçado nos 2 fundamentos imutáveis que Paulo citou. Quando Paulo disse, Himeneu e Fileto estava pervertendo a crença dos outros, mas o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e aquele que professa o nome do Senhor aparte-se de todo o mal. Você lembra dessa passagem bíblica? Projeto Reina já nem dá mais localização de passagem bíblica, porque as pessoas estão precisando voltar a ler suas Bíblias. Leia mais, procure onde está. Todo mundo que diz caminhar com Deus verdadeiro precisa estar minimamente dentro dessas 2 regras. Se você é de Deus, se você anda com o Senhor Yeshua, aparte-se do mal, aparte-se de tudo que leva ao pecado, ou de tudo que é pecado. Quando ele diz aparte-se do mal, ele está querendo dizer o quê? Que a gente precisa desviar do pecado. Desvie-se de praticar o que é errado. Evita tudo aquilo que te induz a errar. Mas parece que o pessoal esqueceu de ler a Bíblia toda. Ou esqueceu de ler, não. Talvez leu e não entendeu. Ou leu, entendeu e fez de conta que não entendeu porque não gostou dessa ordem. Isso o Projeto Reina pode falar, porque não é legalismo, isso é Bíblia. Todo aquele que diz caminhar com Deus Criador, o mesmo que enviou o Senhor Yeshua, precisa urgentemente correr de tudo que é errado, evitar tudo que é ilegal. Não pense que você vai ilegal para um país e Deus vai te ajudar lá só porque você precisa trabalhar. O próprio Senhor, enquanto estava aqui na terra como humano, ele respeitou as leis de Israel, ele pagou imposto. E na época o lugar nem se chamava Israel, se chamava Judéia, aquela região toda. Aquela região todinha lá que o pessoal hoje em dia chama de Palestina. No 1º século tudo se chamava Judéia. Enquanto Yeshua era um nativo da Judéia, ele pagou imposto. Isso também está na Bíblia. Se o homem Yeshua, sendo quem era, respeitou a lei da terra onde ele vivia, eu e você precisamos também respeitar a terra. Seja lá onde a gente estiver, temos que estar legalizados. Toda a terra pertence ao Deus eterno, mas Ele quer que a gente corrija nossas almas. Precisamos detestar todas as formas de ilegalidade, se é que nós realmente somos do Deus eterno.